Gravando. Meus irmãos, que a doce paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Mais uma vez, nós estamos juntos neste programa abençoado e esse programa abençoador, a Bíblia e a família. E queremos iniciar, como sempre fazemos, fazendo uma oração para que Deus tome frente e direção dessa programação. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, nessa programação que surgiu do Teu coração para os nossos corações. Queremos nesta noite, ó Deus, suplicar a Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, que esta palavra possa alcançar, ó Deus, as famílias, as mais diversas que estão nos assistindo nessa hora. Que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração. Nosso Deus se faça presente, esteja conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos com esse programa, a Bíblia e a Família. Esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E mais uma vez estou junto com a minha esposa, a irmã Tatiane, que é um prazer sempre estarmos juntos fazendo esta programação. Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este programa. Estamos, como disse o meu esposo, gratos ao Senhor por essa oportunidade de juntos podermos aprender da palavra de Deus. E como os irmãos já sabem, né, você que acompanha o nosso programa, sabe que a gente está estudando o livro, presta aqui o livro, Família Integrada, um livro escrito pela doutora Gilvanete. Você que ainda não tem um livro, pode adquirir com a gente, tá bom? Pode nos procurar na igreja. Você que é de fora também, pode falar com a gente pelo site, pelo chat. Nós também temos um site, depois eu vou ver com o pessoal da mídia se eles colocam aí o site da igreja, AD Santa Rita PB, também por lá. Tem os lugares que você também pode conversar com a gente, também pelo Instagram, tá bom? Se conecta com a gente aí, porque o objetivo aqui é que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor. Aproveitando este momento também, que a gente está falando sobre divulgação, já clica aí na setinha, já compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, nas redes sociais, porque é uma forma também de você estar levando a palavra do Senhor para outras pessoas. Quem não for inscrito, Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda vez que for uma programação ao ar da nossa igreja, seu celular vai tocar, seu computador, você vai ficar ligado ali para ser abençoado por Deus através da sua palavra. E hoje conosco está um casal que já é de casa, já veio várias vezes, é uma bênção recebê-los aqui. Mais uma vez, irmão Jean Lopes e irmã Calmiane Smith, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa. Amém, queridos. Quero dizer que é um prazer imenso novamente estarmos aqui. A gente, como a senhora disse, nós nos sentimos em casa. Então, sim, queridos, é um prazer. Estamos aqui para poder falar de um tema tão importante, sim, e que eu acredito que atinge a grande parte dos lares. Então, será um prazer estar junto com a minha querida, não é assim, amor? Isso. Eu quero agradecer à igreja, ao pastor, à irmã Joanete, por nos confiar, né, de estar nesta noite mais uma vez aqui para falar a palavra de Deus para todos os casais, e hoje com um tema muito importante, muito bom, meio difícil, mas o Senhor está aqui. Amém. E eu creio que vai ser cada casal que está em sua casa abençoado. Que Deus abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. O programa de hoje está com a temática O Desafio do Divórcio na Família. É um tema que, como diz a nossa irmã, e é verdade, é um tema desafiador, mas que é importante sempre estar sendo tratado, porque muitas famílias precisam ser curadas deste problema, tá bom? Antes de nós ouvirmos a explanação da palavra de Deus através desse casal ilustre, que tem um vasto conhecimento, tem percorrido, né, já uma extensa caminhada falando de família. Amém. O irmão Jean, o presbítero Jean e a sua esposa, e nós queremos aproveitar muito do seu conhecimento, tá bom? Mas antes de nós adentrarmos de fato no tema, nós vamos ouvir um louvor. Eu quero te convidar para juntos louvarmos a Deus neste instante, tá bom? Então vamos para um louvor e logo mais estaremos de volta ouvindo da palavra de Deus. Vamos para esse louvor.
amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração, no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, estamos de volta depois desse belo louvor e de fato estaremos adentrando no nosso tema, o desafio do divórcio na família. É um tema que é tratado no livro da doutora Givanete, A Família Integrada, tá bom? Nós iremos abordar o subtópico, o desafio do divórcio na família. Nós estamos estudando o capítulo de número 4, que está falando a respeito dos aspectos pastorais para a família cristã na pós-modernidade, tá bom? Então nós vamos trabalhar esse tema, esse subtópico aqui, o desafio do divórcio na família. Presbítero Jean, irmã Calmiane, eu quero já lançar a primeira pergunta para nós ouvirmos a respeito desse tema. Explique para o público e para nós a respeito do casamento que Deus planejou. Teria como o Senhor nos dar nos entender essa dimensão, o que Deus planejou para o casamento? Ótima pergunta, amados. É muito importante quando a gente vai falar, nós vamos tratar sobre o assunto divórcio. Só que, na verdade, o projeto de Deus, o foco de Deus para a vida dos homens, quando Ele criou o homem e a sua esposa Adão e Eva, não foi o divórcio, foi o casamento, a vida a dois, a vida juntos. E aí, quando a gente fala sobre o que Deus planejou, o projeto original de Deus, como a gente costuma dizer, e eu quero já tomar como base a Bíblia, porque estamos aqui para falar sobre a Bíblia e a família. Sendo assim, eu convido você que está aí em casa para ler conosco Gênesis capítulo 2. Nós queremos falar aqui sobre o planejamento, o projeto de Deus. Deus, Ele desenhou para nós. E aí, Gênesis, Calmiane, pode ler? 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Esse projeto de Deus, que é a família, que é a vida a dois, que é essa união entre mulher e homem, homem e a mulher, ele começa, Gênesis aqui, Deus mostra para nós, a partir do versículo 18, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só, e ele iria fazer uma mulher para estar ao lado dele, estar sob missão com ele, mas aí ele planeja, ele traz parâmetros para que essa união, para que esse casamento, ele tenha base.
E, de fato, quais são eles? Esse texto aqui, queridos, ele aponta já 3 bases para nós. Ele vai dizer que essa união entre o homem e a mulher, ele está acima da vida do filho com a mãe. Porque quando a gente fala sobre relacionamentos, você pode pensar que relacionamento maior teria entre o filho e a mãe. A mãe, ela cuida na vida intrauterina durante 9 meses do seu filho, daquele feto. E depois ele nasce, ela amamenta durante 2, 3 anos, dependendo de cada estágio. Então, a relação mãe e filho e mãe é muito forte, é um afeto, uma relação tremenda. Mas aqui Deus, ele já vai dizer o seguinte, e que se nós entendermos isso aqui, vai sanar uma série de problemas no casamento. Sim. Quando ele vai dizer aqui, deixará o homem pai e mãe. Então, essa relação, ela está baseada, primeiro, você tem que entender esse planejamento de Deus, você precisa desenvolver agora uma relação acima da de pai e mãe, que é marido e mulher. Não, mas, irmão Jean, eu vou abandonar pai e mãe? Não é isso que o texto aqui diz. É que você agora vai ter uma relação acima de pai e mãe, porque é um amor diferente. Não é você abandonar pai e mãe, mas é você agora tornar-se uma só carne com essa mulher, com esse homem. Exclusividade, né? Agora a exclusividade não é mais o pai e a mãe. Perfeito, irmão Josimar. Perfeito. É uma mudança de exclusividade. Total. Agora serão uma só carne. Aí ele vai trazer um segundo parâmetro muito importante. Ele vai dizer, e apegar-se a sua mulher. Ele vai dizer que essa relação agora, esse planejamento dessa vida agora de casado é com uma mulher. Não é com várias mulheres, não é com vários homens. É uma relação que a gente pode chamar aqui de monogâmica. Perfeito. Então, queridos, aqui a gente já resolve uns problemas sérios. A infidelidade já cai por terra aqui. Perfeito. Não é assim, Calmiane? Isso. Perfeito. Mas tem outro ainda aqui, outro parâmetro que vai ser tremendo. Ele vai dizer, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, é um homem com uma mulher. É uma relação, uma união heterossexual. Não é homossexual. Vivemos hoje no século 21 e a cultura de hoje, ela tenta desconstruir princípios bíblicos, mas nesta noite aqui, se você está assistindo esse vídeo aqui à noite, né? Toda sexta-feira às 19h30, ou seja, pela manhã, pela tarde, mas eu quero te dizer uma coisa. Nós nos baseamos no princípio da palavra. Perfeito. Para nós, a palavra ela tá dizendo que a relação, que o casamento, o planejamento de Deus, o parâmetro de Deus é um homem com uma mulher. Isso. Não pode ser diferente disso. Mas ainda tem um quarto pilar, um quarto princípio que eu quero trazer para nós. Mateus capítulo 19, versículo 6. Ele vai dizer lá que não haja separação. Mateus. Veja, que a pergunta que foi feita aqui para nós é o planejamento. Qual é o plano de Deus que Deus planejou para o casamento? Então, são esses 4 princípios que eu quero trazer aqui. 19:6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Então, aqui eu vejo mais um princípio. A gente pode chamar um palavrão. Indissolubilidade. Deus projetou no plano que Ele fez, que Ele criou, foi exatamente esse, que não separe o homem. E nós estamos falando aqui vamos falar sobre o desafio do divórcio na família. Porém, se nós, queridos, colocarmos como parâmetro a palavra de Deus, nós vamos tratar disso mais à frente. Mas se nós colocarmos estes princípios estabelecidos por Deus,
É muito difícil um casamento de ser desencaminhado, porque infelizmente nós estamos olhando para outro lado. Bem rapidamente, a gente tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Mas 4 princípios que eu quero lembrar aqui para nós. Relacionamento entre marido e mulher supera a relação entre filho e mãe, filho e pai. É uma relação diferente, exclusivista agora. Quando eu deixo pai e mãe, não é abandonar seus pais. Sem dúvida. Mas sim você agora entender que você agora está partindo para uma nova jornada, um novo caminho, um novo percurso. Formação de uma nova família. Isso. Aí vem, número 2. Essa relação, ela tem que ser isso é, um homem ou uma mulher, monogâmica. Depois, mulher e homem, não é homem com homem, mulher com mulher. Não. E não deve haver separação. Eu agora lembrei aqui de uma história, por volta da década de 30, 40, do século passado, certo homem, ele tinha seu carro, os carros tinham sido lançados pela Ford, né? E era o carro modelo T, e diz que a história conta que um homem parou na estrada, seu carro do nada parou, estava funcionando e parou. E ele abriu o capô para olhar, procurar, ver, entender, e não conseguia entender por que seu carro parou. Aconteceu alguma coisa. E diz que alguns minutos depois, um outro carro parou à frente. E o homem saiu, um senhor magro, alto, e veio até ele e disse: o que foi que eu disse? Olha, eu não sei, o meu carro parou, simplesmente não pega mais. E aquele homem disse: abra aí o capuz para me ver. E com 2 minutinhos ou 3, que ele mexeu naquele carro, disse: agora, como se diz a gente, toca na chave. Quando ele tocou a chave, o carro pegou. Aquele senhor, aquele motorista disse: meu senhor, muito obrigado. O senhor fez pegar o meu carro tão rápido. Aí aquele senhor disse para ele: olha, amanhã você vai a uma oficina e diga que o defeito é esse, por esse motivo e por aquele motivo. Aquele motorista se impactou. Como? Como que o senhor sabe tanto sobre isso, sobre carro? O senhor conseguiu resolver agora, e inclusive dizendo qual é a peça e por que foi isso, por isso. Eu sou Henry Ford. Eu sou a pessoa que planejou, que projetou e executou o projeto do meu carro Ford. Será que você que está aí no outro lado, irmão Josmar, as pessoas podem aí no chat dizer glória a Deus? Eu fico impactado com essa história, porque é exatamente isso. Deus, ele projetou, ele planejou a família, o casamento. E se nós olharmos para esses princípios, baseado no que nós lemos agora, Gênesis capítulo 2, as coisas já vão tomar um rumo diferente. A pergunta foi planejamento. O que é que Deus planejou para a família? Começa a viver a palavra. Eu acho que o problema agora é que as pessoas não estão procurando ver o manual. Perfeito. Né? Uau. Perfeito. O manual, né? Estão esquecendo de ver o manual. Glória a Deus. É tanta coisa na vida, né? Um tumulto, trabalho, O ativismo. E aí esquece de ver o manual. E quando você vai para o manual, com certeza você vai fazer bem feito. Tudo é perfeito. Quando você vai para o manual. Que manual é esse, pessoal? A Bíblia. A palavra de Deus, né? Se esse homem que formou o carro, que fez o carro, né? Ou aquele que comprou o carro tivesse visto o manual, talvez tinha tido a solução. Até saberia como Saberia, resolver, né? Mas precisou isso. E não é diferente na palavra de Deus. Se começarmos a ler o manual, com certeza o divórcio não vai tanto existir na vida, né? Vai diminuir muito. As estatísticas cairão. Cairão. Isso, Sem dúvida. exatamente. Já começa por aquilo que o senhor falou no começo, né? Se você vai ver nos pontos importantes, vários problemas vão cair por terra, né? Isso. Por isso que é muito importante, a gente sempre está frisando aqui, você está apegado à palavra de Deus. Palavra A gente teve um programa alguns dias passados
que foi exatamente o tema, né, da família guiada pela palavra. Pela palavra. E lá a gente aprendeu muito sobre isso, que se você e sua família estiver guiado pela palavra, por este manual, fica mais fácil de resolver os problemas. Porque ninguém está isento de problemas. Ninguém está isento, né? mas é muito interessante. Eu não sei o que nós estamos fazendo, mas queridos, nós temos 24 horas por dia, todos nós, é igual para todo mundo. E nós temos que não arranjar tempo para ler o manual, mas ter tempo. Dentro da minha gestão do meu dia, do meu tempo, eu preciso inserir a leitura diária da palavra. Porque ela tem um poder. A palavra ela tem um poder. E um dos poderes que ela tem é transformador. Porque ela penetra. Hebreus diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quantas histórias nós não já ouvimos? Pessoas que eram alcoólatras, que eram viciadas. Eu estava agora há pouco no meu trabalho e uma pessoa chegou e disse: irmã, olha, Jean, me vendendo lá um produto e tal. Ele disse: olha, eu sou um ex-viciado, eu usava drogas, todo tipo de droga. Mas aí eu comecei a ouvir a palavra. A palavra foi entrando, foi sendo inserida. É o que Calmiane falou há pouco, o manual. E foi trazendo transformação. Então, tem que ser inserida no nosso dia a dia e permitir que ela surta efeito. Na verdade, a gente precisa, serve como um alerta para todos nós, para você também que está nos assistindo, rever nossas prioridades. Perfeito, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, eu tenho que correr para chegar lá. Chegar aonde? Sim. Nosso alvo é Cristo. Precisamos trabalhar a nossa vida para que nossa família esteja bem estabelecida diante da palavra do Senhor, porque o nosso alvo é Cristo. Então a gente corre demais para chegar lá, mas chegar aonde, né? Isso. Então a gente precisa, hoje, acho que no tempo que a gente vem vivido, é dar um passo atrás, assim, e rever com o que a gente tem gasto nosso tempo, né? A palavra de Deus, a família integrada, que é a família e igreja, né? Muitas das vezes a gente não está integrado também na casa do Senhor, então é tempo da gente rever nossas prioridades e voltar, né? Como muita gente diz assim, vou ter que voltar para o primeiro amor, né? Tem esse ditado, né? Aquela acender em nós aquela chama novamente, né? Da palavra do Senhor. E o irmão Jean estava falando sobre o planejamento, os 4 pilares, e a gente vê que tudo isso são alcançados por dimensões, né? Eu queria que você explicasse pra gente quais são as dimensões da vida conjugal. Que pergunta maravilhosa, né? Quando o casal se une, né? Que forma o casal ali, a família, né? Que eles se casam, se desenvolve, se desenrola dimensões agora na vida do casal. E como nós estamos falando do livro da nossa querida autora, a irmã Gilvanete, Família Integrada, do qual o meu livro aqui está assim, ó. O meu tá assim. E o seu também. Só é você comprar. Quem quiser, só pedir. Ó, ela vai falar aqui algo muito importante para nós. Eu quero convidar você para ler conosco aqui, na página 140. Ela vai falar sobre essas dimensões que se abrem agora. Ela vai dizer assim: a unidade no casamento foi feita por Deus e deve alcançar todas as dimensões da vida conjugal. Ela vai dizer: a união conforme o padrão divino inclui o consenso de pensamentos, emoções, unidade social, espiritual, física no coito e biológica através da união do espermatozoide com o óvulo, formando o ovo que formará o feto e efetivará a ordem divina. Sejam férteis. Como é interessante isso. Se nós fôssemos, vamos parar para pensar muito aqui, um pouquinho sobre isso aqui, não dá para falarmos muito, mas olha, as dimensões que se abrem agora na vida do casal, da vida 2, consenso de pensamentos. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Muito importante. Paulo, ele vai dizer, mandando sua carta para os irmãos lá de Coríntios, que consenso há entre a luz e as trevas. A própria autora, ela vai abordar, ou melhor, já foi abordado lá atrás em alguns dos temas. Sim. Sobre isso. Inclusive ela fala aqui no livro sobre tribos.
Deus ele orientou no Antigo Testamento que se deveria casar com pessoas da mesma tribo, da mesma linhagem. Não quer dizer, mas você pode dizer assim, olha, eu conheço um casal que são de igrejas diferentes, são diferentes e eles vivem bem. São exceções. A Bíblia vai dizer, a gente vai ler mais na frente aqui, Coríntios 7, vai dizer que pode haver o caso onde o homem seja descrente ou o marido seja crente, mas isso aí são casos onde um se converte e o outro não. Mas a princípio, nós estamos falando aqui sobre o casamento. Bom é que haja consenso entre o pensamento. Se você está na escolha de casar-se, de escolher seu cônjuge, reflita bem isso. Já é um critério para ser analisado. Perfeito, irmão. Perfeito. É preciso que olhe para isso. Olha, consenso. Que união há entre a luz e as trevas? Depois ela vai dizer aqui, consenso de pensamento, emoções. Nós somos razão e emoção, né? Hoje se fala muito disso a partir de um autor chamado Daniel Goleman. Ele reflete sobre isso. E só para você pensar o que é emoção e o que é razão, é como duas asas, né, de um pássaro ou de um avião, né? É preciso que busquemos o equilíbrio entre razão e emoção. E na vida de casado, esse equilíbrio ele é extremamente importante, porque nós estamos dentro de uma escola, que é a vida de casado, e dentro dessa escola vai ter um que vai ser mais emoção e outro que vai ser mais razão. Não estou dizendo aqui quem é quem. Não estou dizendo quem é quem. Já deu para entender. Já deu para entender. Infelizmente, ou assim, infelizmente, Deus nos fez assim. Sim. E é preciso que a gente busque esse equilíbrio. Via de regra, o homem ele é mais razão, ele é mais lógico, ele é feito para o trabalho, para a lida, ele pensa em prover a sua casa, a sua família. E a mulher, por natureza, via de regra, ela é mais emoção, ela é mais afetiva, ela cuida mais da casa, dos filhos, da família, ela protege ali dentro de casa, ela cuida, o homem é mais caçador, desde o princípio assim, ele vai buscar a comida para casa para prover o lar. Então, é preciso que haja um equilíbrio entre a emoção e a razão, que é preciso ter na vida de casar. É uma dimensão tão importante. Tem uma palestra que eu abordo, que eu falo sobre isso. Como é importante, nós falamos sempre da questão da herança familiar. Sim. Como é importante isso? A cultura, que é o que ela vai dizer aqui, a unidade social. Já estou entrando aqui nesse outro ponto, tá, Márcio? Sim. A união social. Eu me caso com uma mulher. A mulher se casa com o homem. E você já parou para pensar? A herança familiar ou o modelo de família que aquele outro tem? Sim. Os traumas, os medos, fobias, Sim, que aquele outro cônjuge tinha. E aí, irmão Josimar, irmã Tati, várias problemáticas que surgem no casamento são pelo fato de nós não darmos atenção a isso. sim, De não olharmos, olha, meu esposo, por que ele age assim? Por que minha esposa ela age daquela forma? Porque foi toda uma construção Sim. social, emocional, familiar, que ela teve, que a tornou o que ela é. sim. Mas eu me lembro muito de... É uma escola. Ela participou de uma De escola. uma escola, perfeito. E foi um modelo lá que ela teve. E ele teve outra. Outro modelo. Então, são escolas, vieram de escolas diferentes. Agora, essa cultura, esse choque de culturas que Calmiane vai ter com a minha, é agora onde vai não só pensar assim os dois, o papel higiênico, ele é para baixo, ele é para cima, né? Eu gosto mais assim. O outro pega a pasta de dente, né? O creme dental, aperta do início, o outro aperta no meio. Não é só isso. Não é só questões amenas, Sim. mas são questões emocionais, como ela está dizendo aqui. A unidade social, um gosta de estar em família, em lazer, Sim. saindo. Outro é mais recatado, mais perfeito. Então, é preciso que se atente para estas coisas.
E ela vai abordar aqui uma outra questão, que ela vai dizer, nós estamos falando aqui das dimensões da vida de casado, né? Quando se casam. Ela vai dizer aqui, a questão espiritual. Então, a espiritualidade é muito importante quando você e o seu cônjuge buscam juntos esse relacionamento com Deus, de desenvolver essa espiritualidade juntos. Perfeito. Eu dou muito graças a Deus nesse aspecto, né? Eu me casei com a minha esposa aqui, claro, obviamente, mas ela nasceu de um lar evangélico e isso somou muito para isso. E ela me trouxe muito ensino e ainda hoje, por ser mais emocional ela, logicamente, mas ela consegue ter uma percepção que às vezes eu não tenho. E isso, de quando em quando ela me puxa, Jean, meu filho, ó. Então, a espiritualidade, os dois estão no mesmo foco. A irmã Tati disse assim, o nosso foco é Cristo, o nosso alvo. Perfeito. Alvo é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos construir. Sim. Que eu não vou desfrutar do melhor dessa terra, não. Sim, eu quero desfrutar, sim, o que for possível. Mas, em primeiro lugar, Jesus vai dizer, o reino de Deus. Perfeito. Mas, é preciso que essa unidade seja explorada. E aqui vem agora o último ponto que ela aborda. A área ou a dimensão sexual. Sim. O coito. O que existe, amados, de problemas no casamento por essa questão, como todos sabem, né? Nós temos dois filhos e para os dois, eles fizeram parte do curso de noivos da nossa igreja. Para quem não sabe, nossa igreja ela tem um curso de noivos, né? Os noivos só passam para o casamento quando fazem parte desse curso de noivos e nós, inclusive, a gente ministrou lá para eles. Mas isso não me dá, isso ainda me dá a oportunidade de eu também, o meu agora vai casar agora no próximo, daqui a 22 dias. Olha. O meu rapaz está agora casando e nós continuamos ministrando para eles sobre isso. E outro dia, eu falando sobre essa questão, sobre sexualidade, eu abordei um caso extremamente importante. Falta de orientação, isso há mais de 30 anos atrás. Olha como é importante a questão do sexo, do coito aqui. Uma jovem, ela achou que tinha sofrido um abuso na primeira relação, por falta de orientação, por falta de orientação por parte dos pais. Sim. Não houve uma orientação correta e ficou difícil. Aquele casamento mal começou, ele acabou com meses. Meu Deus. Porque a gente entende pela Bíblia, né, que o casamento ele se dá em 3 áreas. Você casa no cartório, nós casamos no cartório, casamos na igreja, o pastor casando, é o casamento chamado religioso, mas nós casamos na cama, quando praticamos o sexo, que deve ser nos padrões de Deus, dentro do casamento, e não antes, e nem fora. Isso mesmo. Dentro. Então, o que é que acontece? Quando não há essas dimensões bem ajustadas, corre o risco de haver um desajuste e aí o desafio do divórcio para a família. Na verdade, o casal tem que dar a devida importância em cada um desses aspectos, dessas dimensões. Perfeito. Não adianta focar só muito aqui e desprezar ali. Tem que haver todo um equilíbrio para prestar atenção em todas as áreas. Na espiritual eu ajudo ele me ajuda. Isso. Um fortalece o outro. Quando é muito importante o que o Senhor disse, né? Que o casal esteja os dois na presença do Senhor, é maravilhoso. Né? E eu reforço o que o Senhor disse aos jovens que estão querendo casar. Isso. É muito importante você se casar. Eu disse para vários jovens isso. Eu sempre digo quando eu posso. É muito importante você se casar com alguém que seja servo do Senhor. Eu falo para as meninas. Servo do Senhor. E para os meninos, uma serva do Senhor. E que vocês juntos possam ter a mesma visão do que é o Evangelho, do que é o Reino de Deus. Porque a partir daí o Espírito Santo ele vai orientar também nas outras áreas. Porque a gente sozinho por conta própria, a gente também não consegue, né? A gente precisa do Espírito Santo ajudando a gente, né? E como o Jean falou, né? É difícil, às vezes, acontecer tudo isso se não for da mesma linhagem. Sim.
Aí é que complica. Porque Quando é da mesma viagem, você já é difícil. Aí os esforços são Dobrados. Mas é dobrado, porque, como diz a autora, né? A questão da espiritualidade. Você já imaginou você ser evangélico e o seu cônjuge não ser, né? Porque já aconteceu isso e acontece de jovem casar com moças ou rapazes que não são da mesma linhagem. Católico, não sou nada, né, contra a religião, não estamos falando aqui de religião, mas fica difícil, porque até para você falar, você falou agora, eu tô na espiritualidade um pouco assim cansadinha, aí o outro vem e ajuda, minha filha, vamos lá, levante, né, na emoção. É verdade. Você tá com a emoção baixa, aí o outro vem e ajuda. Uma coisa que tá te atormentando, o outro ajuda. Isso. Mas você já pensou se não for da mesma linhagem? Não entender a mesma língua, né? É horrível. Precisa entender a mesma língua. Então, quando se entende a mesma língua, fica mais fácil. O casal fala a mesma língua, o mesmo idioma. O mesmo Quando idioma. se tem, os esforços Isso. são dobrados e acaba tendo uma desistência. Isso. Acaba isso. se abrindo mão. É verdade. O cansaço de lutar, Acaba se abrindo né? mão. Exatamente. É muito importante a gente estar bem ligado mesmo com essas dimensões aqui, né? Todas Muito elas. bom. Todas Muito elas. bom. Acredito que você está sendo edificado aí na sua casa, ouvindo esses conhecimentos. E eu quero te convidar para nós louvarmos mais uma vez. Nós vamos para um louvor e eu gostaria que você permaneça ligado conosco. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe, envie para seus amigos. Talvez você conhece uma família que está passando por problemas nesse sentido. Encaminhe, tá bom? Compartilhe e Deus vai te abençoar, tá bom? Nós vamos para um rápido louvor e nós retornaremos com mais perguntas e ouvindo mais da palavra de Deus. Vamos louvar juntos nesse instante. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e nos lábios se ouvem a celeste canção que é campado dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada no sangue da cruz.
a família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Meus irmãos, estamos de volta depois desse belo louvor e estaremos na continuidade desse tema, o desafio do divórcio na família. Nós estamos com o programa Bíblia Famílias, programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o compromisso de ser semelhante a Cristo. E eu quero te convidar a nós continuarmos ouvindo e nos atentando para a palavra do Senhor Deus. Presbítero Jean, irmã Calmiane, então já estamos aqui ouvindo falar a respeito do casamento, a respeito do divórcio. O senhor já entrou na questão do divórcio. Entendemos que Deus instituiu o casamento e não o divórcio. E nós falamos até mesmo de algumas estatísticas. E eu gostaria de saber o que as pesquisas apontam sobre o divórcio. É uma pena falarmos sobre isso, mas elas são terríveis, são devastadoras. Na página 38 aqui do livro, a nossa autora ela vai citar aqui algumas pesquisas e ela vai dizer que, segundo o próprio IBGE, mostrou que entre 84 e o ano 2008, houve um aumento de divórcio de 230%. Meu Jesus! O IBGE mostrou que na década do século passado para este século, houve um aumento de 230% de divórcio. Isto é, eram cerca de 30 mil pessoas que se divorciaram, passou para 180 mil famílias desintegradas. É muita coisa. É muito casamento dissolvido, separado. E eu trouxe uma outra pesquisa também para nós, que mostra, essa pesquisa foi agora do ano 2019, que o IBGE aponta, mostrando que os brasileiros eles estão se casando menos. Meu Deus. Olha lá, estão se casando menos. Ela mostra pra gente que a média, olha só, de pessoas casadas, os casados eles passavam em média cerca de 18 anos casados. Essa era a média. Eu estou falando uma média, tá? Entre os que vivem casados e aqueles que vivem juntos, vivem 5, 2, 3, 10, 15 anos, enfim, fazendo uma média. As pessoas passavam casadas 18 anos. Hoje, essa média caiu para 13 anos. Meu Deus. Então, como isso é sério? Considerando que tem pessoas que vivem 50 anos de casado. Isso. E outros 13 que passam. anos é muito pouco. E outros que passam um mês de casado, 2 meses. 2 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a média que era de 18 anos, era na verdade 17 anos e 8 meses, eu estou só fechando aqui os números, 18 anos casado, a média passou para 13. Meu Deus. E olha que coisa séria, no ano de 2020 agora, o Colégio Notarial do Brasil, ele mostrou que houve no ano 2020 cerca de 44 mil divórcios. Meu Deus. Enquanto que a pesquisa que ela aponta aqui era que em 1984 e 2008 houve 30 mil, entre 3 décadas praticamente. Sim. Nós estamos dizendo que 2020... 44 mil. 44 mil. Isso não é eu que estou inventando não, tá, amados? É pesquisa. Outra coisa, queridos. Isso representou um aumento de mais de 15% referente a 2019. Essa pesquisa é 2020. Então esses 230% aí do livro já deve estar muito longe. Está muito longe. Foi até 2008. Quer dizer, de 1984 até 2008. Como isso está sério? Então, e outra pesquisa que ela aponta que nos últimos 5 anos,
houve um aumento de 75% de pessoas querendo se divorciar. É muito. Só para os irmãos terem uma ideia, nesta pandemia, houve um aumento no Google pela busca da palavra divórcio, Meu a palavra Deus. divórcio só, tá? Houve um aumento de 5.300%. Meu Deus. Só da a palavra divórcio. E um número próximo disso aí da palavra separação, como se separar. Isso nessa pandemia agora, 2019, 20 e 21. O aumento que houve, irmã Tati, isso quer dizer o quê? Que isso é um alerta. Que isso para nós aí serve como uma observação que eu tenho que ter, porque a Bíblia diz, quem está em pé, olhe para que não caia. É assustador, a gente tem que ficar assustado. Eu digitei aqui rapidinho. Pois não? Olha, em 2021, 80 mil separações. 2021 agora. Vai atualizado, né? Mais atualizado. E no início desse ano, ainda não está atualizado, mas nos primeiros meses, 17 mil divórcios. Nesse ano, 2022. Não é sério isso? Sério demais. É Se for assustador. comparar com os casamentos, o divórcio é mais Isso. alto, e é aquilo que o senhor falou, né? As pessoas nem se casam mais. É E as assustador. que estão casadas estão se divorciando. É assustador. Eu quero trazer aqui para nós, amados, os motivos. Por que tantos divórcios? Por que tantas separações? Eu queria trazer muito rapidamente para você pensar comigo. Por que está acontecendo tanto isso? É verdade, irmão Jean? Eu ia até fazer essa pergunta, né? Tinha até essa pergunta na pauta. Eu ia fazer essa pergunta. As consequências que levam Leva o divórcio a aí. esse número alarmante. Eu não estou com a pesquisa aqui. Num dos programas passados, a gente falou uma pincelada sobre o divórcio, que tem crescido também, principalmente os divórcios na igreja, entre lares cristãos. Fizeram essa pesquisa e aumentou assustadoramente Sim. o número de divórcios de casais cristãos. Que não era para acontecer Que não por era. conhecer o Pelo manual. como nós estávamos. Em contrapartida das pesquisas, né, gerais, a igreja era para nem aparecer se aparecesse no número mínimo. Mas está assustadoramente crescendo nos lares cristãos. E eu posso dizer, irmã, segundo pesquisas que estão iguais, irmã Josimar. Meu Deus. Separações não evangélicos, 50% e alguma coisa. E os que são evangélicos, 49, alguma coisa. Olha. Igual. É alarmante. Empatado. É igual. É muito ali, ó, juntinho, coladinho. Eu já falei isso aqui uma outra vez, eu acredito, mas deixa eu te contar essa história. Talvez você entrou hoje aqui, está assistindo esse vídeo hoje, e eu quero dizer isso, é muito importante. 2019 para 2020, eu estava fazendo uma palestra, eu estava fazendo uma live e com um pastor nosso, amigo nosso, e quando eu concluía o tema sobre divórcio, tratando sobre família, uma pessoa me liga e ela diz, Jean, eu quero te contar minha história. E fui lá e ela compartilhou comigo que estava, infelizmente, à beira de uma... Já estavam separados fisicamente, morando dentro da mesma casa, mas separados fisicamente. Cristão, há 10 anos casados, os dois, na lar cristão, com filhos. E ele compartilhou comigo essa história, né, que estava sofrendo, o casamento estava assim, e eu tentei ajudá-lo da melhor forma possível. Mas infelizmente, irmão Josimar e irmã Tati, hoje as pessoas estão sofrendo de hipóxia conjugal. O que é hipóxia? A hipóxia é uma palavra utilizada na medicina. A hipóxia é quando está faltando o oxigênio no nosso corpo. Que sintomas, Jean, eu posso... que ocorre quando eu estou com hipóxia? Lábios e dedos roxos, tontura, dores de cabeça forte, desmaios, pode chegar até a óbito, a morte, se não for ali tratado bem rápido, porque a hipóxia é falta de oxigênio. Ninguém sobrevive sem oxigênio. Perfeito. E eu costumo dizer hoje que as pessoas sofrem de hipóxia conjugal. Falta o oxigênio do casamento na vida do casal. Se o casal entender que a comunicação ela é fundamental e essencial,
para cuidar das emoções, para cuidar do sexo, para cuidar das finanças, para cuidar da educação, criação dos filhos. Sim. Ele é importantíssimo, mas eu vou trazer para o mais importante de todos, eu vou chegar lá. Mas uma das razões, número 1, é a hipóxia conjugal, a falta da comunicação entre o casal. Mas existe um outro dado, e isso é pesquisa, tá? Apontada mesmo, mostrando que um dos fatores, além da falta de comunicação, existe um fator número 2. E isso, eu fico desesperado quando eu falo disso. Incompatibilidade de temperamento, de gênios. Sim. Isto é, eu namorei 2, 3, 4 anos, é o que acontece hoje. Se conhece o outro muito bem até. Sim. Quando não são cristãos, existe até a intimidade entre os namorados e noivos. Hoje está comum isso, sim. Infelizmente no mundo está comum. E quando se casam, às vezes passam meses ou ano casados e depois separam, porque são incompatíveis. O temperamento dela com o meu. Inacreditável. É Chega a ser inacreditável. absurdo. É absurdo. É vergonhoso. Quando nós lemos na palavra de Deus, Isaac, ele estava orando quando a sua Rebeca vinha ao encontro Sim. dele, quer dizer, Deus providenciou uma esposa para ele, trouxe e aproximou para ele. E muitos casamentos no Antigo Testamento eram somente promessa, esse vai ser desse, esse vai ser daquela, sim. E eles davam certo. Porque havia um princípio de entender que a palavra de Deus, Sim. o casamento, ele é uma relação divina, que Deus instituiu para nós. Hebreus 13:4. Honrado, respeitado, venerado entre todos. De todos, perfeito. Seja o matrimônio. Quando eu entendo isso e observo a palavra de Deus, opa, nós temos que resolver aqui. Tem que resolver. Separar não. Perfeito. Eu tenho dito isso sempre, quando a gente tem a oportunidade de pregar sobre o assunto. Nós, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, deletamos a palavra divórcio. Perfeito. Tem que resolver aqui. Temos que achar uma solução. Porque Calmiano dizia quando vinha para cá, Jean, sempre tem que se buscar uma solução. E não a opção do divórcio. O divórcio é uma válvula de escape, é uma janela de emergência. Sim. E não algo banal, fútil, de assim, ó, eu vou separar porque não é uma camisa, é uma caneca, é um Sim. celular, Para o mundo pode ser, mas para nós não. Tem que se tratar, queridos, Perfeito. o assunto casamento muito sério. E o que eu vejo que muitas vezes no nosso meio diz assim, é porque não tem mais amor. Mas o amor não se constrói? Quer dizer, é mais fácil o amor construir com outra pessoa e não com você? E onde é que fica o perdão? Sim. Né? Eu sei que é difícil, né? Sim. É a traição, né? É difícil, principalmente para as mulheres, né? Nós mulheres, Sim. como ele já disse, é emocional, né? Sim. Então, mas por que eu tenho que... Eu não te amo mais. E não pode construir novamente, não, esse amor. Tem que construir esse amor em outra pessoa, né? Precisa se divorciar para amar outra pessoa, porque não pode amar mais a pessoa que está com você. Que você conhecia há 6, 5, 4, como o Jean dizia. 10, 20 anos. 15, 20 Já anos. conhecia de tudo. Aí, quando conheceu de tudo, faltou amor. Como assim? E O mais amor interessante se também constrói. O que levou essa pessoa a olhar para um outro amorosamente. Sim. Porque se eu desejei me casar com ele, 14 anos nós fizemos em setembro, agora 14 anos de casado. Isso. Parabéns. Amém, obrigada. E a Obrigado. gente, se não sirva de parâmetro para vocês jovens, cada caso é um caso. É. Nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses, 5 meses e pouco. Muito rápido. Muitas pessoas até criticaram, vocês são malucos, vocês têm que se conhecer melhor. Só que esse tempo que a gente teve, a gente gastou em se conhecer. Legal. Perfeito. No namoro, o nosso foco era a conversa. Eu casei sabendo, claro que ao longo dos tempos, coisas novas vão chegando, de personalidade, Isso mas é fato. quando a gente se muda. casou, Josimar exato. sabia quem era Tatiana e Tatiana sabia quem era Josimar. E várias vezes, né? Um dia eu lembro quando ele chegou lá em casa e disse, hoje eu vim contar pra você as minhas chatices. E eu lembro que a irmã dele um dia chegou pra mim e disse, tu sabe as chatices de Josimar? Sei todas, você já me contou. Então, assim, importante, porque quando chegasse no momento
num pico de chatice Sim, dele, Consenso não de ouvia. pensamentos. Eu já Quem falou pouco. sabia. É verdade. Então, assim, é importante a gente focar na comunicação, como o senhor disse. E o que é que está me levando, eu ou meu esposo, a olhar para uma outra pessoa amorosamente? Alguma falha está tendo dentro de casa. E são pequenas coisinhas que vão acontecendo que às vezes, Isso. quando a pessoa vai perceber que eu já não amo mais. Já Peraí, não. você não amava até ontem? Isso. Até 15 dias atrás? E o Até um mês atrás? a coisa melhor de toda é que o amor, ele é um sentimento aprendido. Você pode voltar a aprender a amar. É verdade. Ele está ali dormindo, mas você pode aprender a amar de novo através. É só você lembrar das velhas práticas que você fazia antes, da flor, da mensagem. Sim. Enfim, de primeiro buscar em Deus. Mas para a gente terminar aqui o pensamento, motivos que levam a isso. Uma outra questão muito séria é a questão das finanças. Sim. É a questão da infidelidade também. Então, Verdade. são esses motivos que estão levando a esses dados alarmantes sobre divórcio. Não conversar, a infidelidade, finanças, a enfermidade. Eu já vi casais se Existe divorciarem por muitos causa de casos doenças. disso Às vezes fica doente, não vou cuidar, não quero cuidar. Ou um filho ficou doente, começa a brigar e não quer mais. Eu já fui testemunha de casamento que a esposa ficou adoentada e já o corpo dela já não funcionava como antigamente, né? Sim. E o marido rejeitou. Meu Deus. Então falhou no compromisso com a esposa. Aqueles votos ditos lá Porque no, foi na feito enfermidade. os votos diante de Na um doença. pastor, diante de Deus, diante de vários testemunhos. É na doença, na tristeza, na alegria. Quando falta dinheiro, quando sobra Quando dinheiro. sobra, tem que estar quando junto. falta, tem que estar junto. Eu queria voltar aqui para o livro. Você que está com o livro aí em casa, página 143, ela vai dizer aqui, ela vai mostrar uma das consequências, e eu vou dizer aqui, a maior, porque é as palavras do próprio Mestre Jesus. Ela vai dizer assim: o divórcio é consequência da profunda dureza de coração, da insensibilidade, do desamor, por fim, do pecado. Perfeito. Esse Fechou. aqui é o que Jesus falou em Mateus 19:8. Tu pode ler, amor, para mim? Mateus 19:8. Perfeito. Jesus vai falar dessa dureza do coração. Me foge agora o texto, os irmãos podem me ajudar, mas eu acho que é Lucas 16. Me lembro o texto aí, onde Jesus vai dizer que é o que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai. É do coração que procede, irmã Tata. Prostituição, impureza, maldade, maus pensamentos. Então, se nós atentarmos para o coração, que o coração aqui é a nossa mente, as nossas emoções. Veja lá o que o próprio mestre vai dizer. 19:8. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Olha só. Perfeito. Ao princípio não foi assim. Então a autora, ela fecha aqui com chave de ouro, vamos dizer assim. Ela coloca muito bem isso aqui quando ela diz que o divórcio é consequência da dureza de coração. Ela vai citar Mateus 19:8 e também Efésios 4:18, que vai falar que os homens, quando não têm Deus, não estão com os seus pensamentos entenebrecidos, obscuros sem Deus, no mundo de pecado. Ele não enxerga, ele enxerga só traição, mentira, ódio, prostituição. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando Jesus fala lá em Lucas, falando sobre do nosso coração procede a prostituição, a impureza, e ele vai dizer que só há uma exceção para o divórcio. Olha como isso é forte. Só há uma exceção para o divórcio em caso de imoralidade, em outra versão de prostituição. É uma abertura que é dada, mas a autora ela é muito feliz quando ela diz assim: mas não é compulsório, mas não é obrigatório. Perfeito. Mesmo que haja infidelidade, ela está dizendo aqui, ó, não é obrigado a fazer isso. Perfeito. Você Eu pode quero reatar. continuar, É. eu posso reatar, pode ser restaurado, pode ser, a palavra que ela usa muito aqui, reconciliação, Reconstruído. reconstruído. A reconciliação, perfeito. Então isso pode haver aqui. Então, amados, preste atenção para que esse coração, ele não se afaste de Deus. E eu queria já, falando aqui já, vocês vão ficar à vontade, mas me permitam dizer
E quais são os motivos pelos quais eu posso me vacinar para não haver divórcio? Eu não sei se você tem essa pergunta ou não. Aí, Sim. próximo. Nós já estamos chegando no final do programa e nesse calor é glorioso demais. Eu quero lançar, seria a última pergunta. Então, eu quero já fazer essa última pergunta, então. Vamos lá. Nós já estamos no final do programa. Diante dessa situação atual, então, familiar, né? Nós estamos falando do desafio do divórcio na família. Qual a melhor solução? Glória a Deus. Isso é que é bom. Nós vamos trazer aqui algumas vacinas que eu quero separar ela em duas, tá? Separar em duas. 2 doses. 2 doses. Isso, Forte, perfeito. forte. 2 doses. 2 doses. E a primeira ela fala aqui no livro o tempo todo. Se você ler o livro, está no conteúdo do livro. Essa conexão com Deus. Eu vou usar essa expressão. Eu tinha pensado aqui, relação com Deus, mas nós estamos vivendo na era da informática. Essa conexão com Deus. Conectados com Deus. Se você, não pense só no seu cônjuge. Ela pensa, eu penso, nós pensamos juntos. Mas independente disso, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, vem amar a Deus. É importante esse amar a Deus. Perfeito. Amar a Deus é fundamental. Primeiro mandamento de Deus, sobre todas as coisas. Perfeito. Pensamento, forças, de emoções, com entendimento. Tudo. Amar a Deus é com razão e com emoção. Verdade. Amar a Deus, aí eu me alegro com isso. É amar completamente, né? Eu me alegro porque é tremendo você entender isso. Eu amar a Deus porque eu entendo, mesmo que esse amor não seja suprido por ela, em primeiro lugar, tem o amor de Deus. Perfeito. Então, se eu entender primeiro que eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus, e olha, quando eu digo relacionamento com Deus, eu não falo de fanatismo. Sim. Não, perfeito. Eu falo de se relacionar, é conversar, se conectar, é ler a palavra dele, é orar. Sim. Tem intimidade, né? Intimidade. Tem uma intimidade com Deus, né? Calmiane, pensa que eu e ela hoje, desde 6 horas da manhã que a gente está no ar, juntinhos, conectados. A gente toma café junto, é um hábito nosso. Eu vou preparando uma coisa, ela vai preparando o meu comer para eu levar para o trabalho, que eu levo ao almoço, e eu vou ajudando no café da manhã, sentamos juntos, já conversamos, batendo um papo e lemos a palavra, oramos. Lá, durante o dia lá, eu mando uma imagem de uma gatinha para ela, e aí gatinha, mandei hoje, e aí gatinha me conectando, conversando, tendo intimidade. Seria estranho, seria desconexo eu não ter intimidade com a minha esposa. Imagina com Deus. Sim. Esse relacionamento com Deus vem amar a Ele, amar Sua palavra e oração. Perfeito. Se eu entender que eu preciso conversar com Deus, que eu preciso ler a palavra dele, quando foi a última vez que você leu a palavra? Será que hoje você leu a palavra? Ler e meditar, né? Ler e não só meditar. passar o olho, mas... Não, ler e meditar ali, você pensar Verdade. o que eu posso aplicar esse texto na minha casa hoje, na minha vida, na minha emoção, no meu pensamento, na minha forma de ser e agir. Perfeito. Relacionamento com Deus. Profeta Oséias, Isso é né, diz, show. conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aquele conhecimento é relacionamento. Relacionamento. Não está aqui só no intelecto, não. Está Tá junto no intelecto e na na emoção. emoção, é relacionar-se mesmo. Romanos diz, né, que mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. vontade. Aleluia! Eu quero ver divórcio se eu me relaciono com Deus e a palavra dele e procuro obedecer, porque eu tenho que ser submissa à palavra, irmão. Perfeito, perfeito. Aí é que está o segredo. Quando a gente diz amar a Deus, se relacionar com ele e ler a palavra, mas é se submeter à palavra. É deixar, por mais que eu diga assim, rapaz, eu quero outra coisa, eu quero brigar, eu quero me divorciar, eu quero não sei o quê. Não, mas a palavra diz que eu devo amar, que eu devo perdoar, que eu devo me relacionar, que eu devo ser uma pessoa melhor, uma nova criatura. E agora, queridos, a segunda dose. Segunda dose. Pra gente encerrar aqui, ficarem à vontade vocês. Relacionamento com seu cônjuge.
relacionamento com a esposa, com o esposo, desenvolver de fato um relacionamento blindado, aonde haja amor, cumplicidade, respeito, amizade, sim, liberdade. Tanta coisa. Mas isso é muito forte. Tem casais que não são amigos, Verdade. que não se respeitam mais, são grossos, são às vezes estúpido, grosseiro. Não é isso que Deus quer para o casal. É Efésios 5:33. Paulo vai dizer que os homens devem amar a esposa e a esposa deve respeitar o marido. Perfeito. Então, amor, respeito faz toda a diferença. E nessa parceria aqui, ó, os dois juntos. Mas, meu filho, é importante, mas não é mais importante que a relação entre marido e mulher. Verdade. Então, conversar, dialogar, brincar. A Bíblia cita isso, né? Que Isaac estava brincando com mulher, né? Havia intimidade, havia muita coisa boa entre os dois. Eu, particularmente, quando falo em brincar, se tem uma das coisas que eu mais gosto, vocês vão ver agora, é quando eu vejo ela dar um sorriso pra mim, que eu brinco com ela. Quando eu faço sorrir, isso é muito gostoso. É bom demais. Eu sinto falta quando eu não vejo ela dar um sorriso pra mim, eu sou muito espontâneo com ela. Isso é muito gostoso. Então, queridos, dose número 1, relacionamento com Deus. É vertical. Sim. É você carregar a cruz. É a cruz, tá? É a relação que eu posso dizer baseada na cruz. Relação com Deus, essa é importantíssima, é fundamental. Perfeito. E no plano horizontal. Porque se tem um dos maiores desafios que nós temos que enfrentar na vida, chama-se relacionamento. Perfeito. E o que tem líderes sofrendo, o que tem pais sofrendo, mães sofrendo, filhos sofrendo, porque não sabem se relacionar. Porque esse é o segundo mandamento. O primeiro não é amar a Deus? Sim. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Sim. Então, essa relação intrapessoal, interpessoal, conjugal, faz toda a diferença. Então, se relacione com o seu cônjuge no plano horizontal. Amém, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Perfeito. Meus amados irmãos, como é maravilhoso ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Acredito que você está sendo edificado nesse programa, nesta hora. Meus irmãos, nós estamos chegando no final dessa programação. Eu quero te convidar para nós louvarmos a Deus. Vamos louvar com mais um hino. Logo após, retornaremos para as nossas considerações finais. Eu sei que o programa está bom, mas nós estamos chegando no final, tá bom? Vamos louvar ao Senhor juntos com esse louvor agora, no nome de Jesus. Estou gravando aqui. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto
isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Estamos de volta com o programa Bíblia Família. Neste momento, para fazermos as considerações finais, vamos ouvir o casal, o presbítero Jean e sua esposa irmã Calmiane, com as suas considerações finais. Eu quero dizer para todos aqui, os nossos amados irmãos, que é um prazer imenso, né, o casal. Estamos sempre aqui prontos para somar juntos, né, e tratando sobre esses temas tão importantes que é a família, né, que é o casal, esse projeto de Deus, né. Então, estamos aqui sempre para somar, que precisarem, estamos aqui. Amém, glória a Deus. Muito feliz, a mensagem foi muito bem colocada, creio que você que está nos vendo, assistindo, se tiver com problema, se tiver aí querendo vir o divórcio, que Deus tenha de misericórdia, através dessa palavra que Deus nos deu nesta noite, você possa mudar o quadro. E sempre eu gosto de terminar com um versículo em Efésio, vou hoje falar em Efésio, bem conhecido que Jean já citou, 5:33, que diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que Deus abençoe e que vocês meditem neste versículo para não pensar nunca em divórcio, né? E demais também 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. E só pegando aqui um ganchinho no que a irmã Calmiane disse, se você está com um problema e também precisa de ajuda, não consegue sozinho, a igreja está aí para lhe ajudar também, viu? Amém. Não fique tentando remar uma maré aí sozinho, perdendo fôlego. Verdade. Não, nós somos uma equipe e temos nosso pastor, irmã Givanete também, que são excelentes nos conselhos, principalmente cristãos. Então não lute essa guerra sozinho se você não consegue, né? É verdade. Primeiro nós precisamos ter esse relacionamento com Deus e a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir, que seu casamento seja abençoado e que seja fruto de bênçãos para outros. Então, obrigada, Deus abençoe vocês Amém. pela disponibilidade, Amém. por ter aceitado o convite. Glória a Deus. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Amém. Compartilha nas redes sociais, a gente está sempre pedindo aqui, mas por que vocês pedem isso? Porque a gente pode levar a palavra de Deus a mais pessoas, nem precisando sair de casa. A gente precisa sair de casa, mas também a gente pode fazer isso aproveitando as mídias sociais. Então já compartilha com seus amigos. Josimar disse aqui, muito importante, às vezes tem algum casal que você sabe que está ali passando por uma dificuldade, é também uma forma de você aconselhar, tá bom? Quem quiser adquirir o livro Família Integrada, um livro excelente, todas as áreas de família tá aqui. Procura a gente, você que é da igreja aqui em Santa Rita, você que não é de Santa Rita, na Paraíba, é de outro lugar, outra cidade, outro estado, pode chamar a gente no chat, nas nossas redes sociais, temos também o site, AD Santa Rita PB. Entra lá porque lá também você vai ver todas as obras sociais,
os trabalhos, departamentos que a nossa igreja desenvolve, tá bom? Então seja sempre bem-vindo, esteja sempre conectado conosco, ativa o sininho lá, toda vez que entrar um culto kids, círculo de oração online nas quintas-feiras, seu celular vai apitar e você vai poder assistir com a gente, tá bom? Aproveitando para cumprimentar nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a doutora Gilvanete, vocês são bênção para nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade, Deus abençoe. Obrigado, Josmar, pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, eu que agradeço. Presbítero Jean, irmão Calmeano, Deus abençoe. Amém. É um prazer sempre recebê-los. A minha esposa, sempre conosco. Nós vamos orar finalizando nesse instante. Curve a tua cabeça no nome de Jesus. Santo Deus, nós bendizemos a Ti, somos gratos ao Senhor por este momento, pela Tua palavra gloriosa. Pedimos que neste coração possa a Tua palavra encontrar guarida. Que essa família seja abençoada sempre pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que esse assunto a respeito do divórcio, ó Deus, essas estatísticas que foram ditas possam diminuir, porque nós acreditamos no Seu projeto, ó Deus, de um casamento para sempre, até a morte, ó Deus. No nome de Jesus, nós estamos declarando esta vitória, esta bênção para todas as famílias. Oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.